Hoje vamos falar sobre frações. O que entendemos por uma fração? Bem, na verdade, quando falamos de uma fração na matemática e representamos através da fórmula A sobre B, em que o B é sempre diferente de zero. Então, os termos A e B têm nome. O A chama-se numerador, e o B chama-se denominador. Por exemplo, se eu tenho a fração 2 sobre 3, então 2 chama-se numerador, 2 é o meu numerador, e o 3 corresponde ao meu denominador. Bem, na prática, quando falamos de fração, falamos de que exatamente? Bom, a fração representa uma parte de um todo. É isso. A fração representa uma parte de um todo. Representa um quociente exato. Imagina o seguinte. Eu aqui tenho uma pizza que foi dividida em 8 partes iguais. Suponhamos que são 8 partes iguais. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, 8 fatias. Porque eu estava com fome, então vou consumir 3 pedaços, por exemplo. Então eu posso representar. Vou dizer, eu consumi 3 fatias de 8. Então eu tenho a representação de uma parte de um todo. É isso. Então o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. Então aqui eu tenho o numerador que corresponde ao quê? O numerador corresponde ao número de partes que se consideram. E o denominador, o que é? O denominador representa o número de partes em que se divide a unidade. Então, aqui eu tenho o denominador. O denominador vai se referir ao número de partes que se divide a unidade. Então, eu tenho uma pizza, olha só, tenho uma pizza, mas foi dividida em 8 fatias. Então, 8 fatias fazem a unidade. Então, o numerador é o número de partes que nós consideramos. Nesse caso, o número de partes que nós consumimos. E o total de partes corresponde ao denominador. Então, em suma, quando falamos de uma fração, então, representamos uma parte de um todo. Então, a fração representa uma parte de um todo. Representa um quociente exato. Muito bem. Então, podemos ver mais um exemplo. Olha só. Eu tenho aqui essa representação, um quadrado com 4 partes iguais, e depois eu quero fazer a representação em forma de fração. Então, a unidade foi dividida em 4 partes iguais e eu pintei 3 partes. Então, tenho 3 sobre 4. Então, a parte tracejada corresponde a 3 por 4. E a parte não tracejada, olha só, a parte não tracejada vai corresponder a 1 sobre 4. 1 por quê? Porque tenho apenas uma parte não tracejada. 4 por quê? Porque 4 é o número de partes em que a unidade foi dividida. Muito bem. Agora, vamos lá falar da leitura de uma fração. Leitura de uma fração. A leitura. A leitura é muito fácil. E essa leitura depende do valor do denominador. Se eu tenho A sobre B, é uma fração dada. Se o B for menor ou igual a 10, até 10, como é que fazemos a leitura? Muito fácil. Na prática, por exemplo, se eu tenho isto, eu vou fazer a leitura a dizer que tenho 3 quartos, ou simplesmente 3 sobre 4. Então, digo o numerador sobre o denominador. Então, essa é a leitura geral. Numerador sobre denominador.
numerador sobre denominador. No caso em concreto, eu posso dizer 3 sobre 4. 3 sobre 4. Ou simplesmente posso dizer 3 quartos. 3 quartos. Muito bem. Vamos lá ver mais um exemplo. Eu posso ter aqui essa fração. Então, como que eu vou fazer a leitura? Posso dizer 7 sobre 10. É isso mesmo. 7 sobre 10. Ou posso dizer 7 décimos. Então, vamos usar os números ordinais nos denominadores. Agora, se o denominador for maior que 10, nesse caso, a leitura já é diferente. Então, como que vamos fazer essa leitura? Vamos ler de uma forma simples. Só colocamos numerador, começamos pelo numerador, e depois, logo a seguir, lemos o denominador, acrescentamos apenas a palavra avos. De seguida, acrescentamos a palavra avos. Por exemplo, se eu tenho aqui o número ou a fração 3 sobre 12, então eu posso dizer aqui, tenho 3, 12 avos. Então, vou acrescentar a palavra avos. Muito bem. Vamos lá ver se conseguimos perceber melhor. Como é que fará a leitura dessa fração? Muito bem. Podemos dizer 45 avos. Muito bem. 37, porque o meu numerador. Logo, juntamos 45 avos. Ou, simplesmente, podemos dizer 37 sobre 45. Essa é a forma mais simples, não é? 37 sobre 45. 45. Assim, conseguimos fazer a leitura de frações. Nos dois casos, temos a possibilidade de usar apenas o numerador sobre o denominador, que é a forma mais comum de apresentar uma fração. Muito bem. Agora vamos falar da comparação de uma fração com a unidade. Comparação de uma fração à unidade ou com a unidade. Nós sabemos que a unidade representa o número 1, ok? A unidade representa o número 1. Então, se eu tenho a fração A sobre B, essa fração vai ser igual à unidade se o A for igual a B. O que significa? Se o numerador for igual ao denominador, já sabemos que o B tem que ser diferente de zero, então esta fração vai ser igual à unidade. Por exemplo, tenho 3 sobre 3. Significa que consumi 3 partes das 3 existentes. Então, significa que consumi uma unidade. Então, quando o numerador for igual ao denominador, a fração é igual à unidade. Esse é o primeiro caso. Muito bem. O segundo caso, tenho A sobre B, isso pode ser menor que a unidade. Quando que isso acontece? Isso acontece quando o numerador for menor que o denominador. Por exemplo, se eu tenho 2 sobre 3, significa que aqui eu tenho uma barra com 3 partes iguais, eu simplesmente consumi 2 partes. Não cheguei a consumir toda a unidade. Então, visto que o numerador é menor que o denominador, neste caso, a fração vai ser menor que a unidade. Muito bem.
E o terceiro caso, o A sobre B pode ser maior que a unidade. Este caso acontece quando o numerador for maior que o denominador. Muito bem. Por exemplo, se eu tenho 3 sobre 2, é estranho, não é? Porque eu consumi 3 de 2. Então, por isso que essa fração é uma fração bem especial. Nesse caso, vai ser maior que 1. Na verdade, eu tenho uma unidade inteira consumida, constituída por 2 partes, e ainda fui buscar mais uma metade. É isso. Por exemplo, imagine, por exemplo, eu tenho aqui essa barra de chocolate, comi as 2 partes, e depois fui de novo comer a metade da próxima barra. Então, aqui eu tenho 2 sobre 2, aqui eu tenho 1 sobre 2. Se eu fizer a soma das 2 partes, vou encontrar 3 sobre 2. Então, obviamente que ele é maior do que 1. Então, em resumo, quando comparamos uma fração à unidade, temos 3 casos. A fração pode ser igual a 1 se o A for igual a B, numerador é igual a denominador. E a fração pode ser menor que 1 se o numerador for menor que o denominador. E, por fim, a fração pode ser maior que 1 se o numerador for maior que o denominador. Muito bem. Agora, no caso de uma fração que é maior do que unidade, significa que é possível escrevermos essa fração na forma mista. É verdade. Então, vamos aprender frações cujo numerador é maior que o denominador e a sua escrita na forma mista. Então, vamos falar de escrita na forma mista. Isso acontece quando o numerador é maior que o denominador. Então, vamos a ter alguns exemplos. Tenho a fração 9 sobre 4. Por que 9 sobre 4 é maior que unidade? Muito bem, é isso mesmo. Isso acontece porque o 9 é maior que o 4. Então, quando estamos perante uma fração em que o numerador é maior que o denominador, então podemos transformar esta fração escrevendo-a na forma mista. Então, como é que vamos proceder? Muito fácil. Olha só nesse caso. Então, nós vamos fazer uma pequena divisão. Vamos fazer 9, vamos dividir por 4. 9 a dividir por 4, temos 2 como resultado. E 2 vezes 4, tenho 8. E 9 menos 8, tenho 1. Então, a minha fração 9 sobre 4, como é que vou apresentá-la? Primeiro, atenção, vou começar pelo quociente, que está aqui, o número 2, vai ficar aqui. E depois, vou pegar o resto, vou colocar como numerador, e o meu denominador não se altera. Então, 9 sobre 4 é igual a 2, 1 quarto. Então, a fração cujo numerador é maior que o denominador pode ser representado na forma mista. Então, como vimos, para representar na forma mista é muito fácil. Uma pequena divisão rápida, então conseguimos sair da fração cujo numerador é maior que o denominador para a sua escrita na forma mista. Vamos fazer mais um exemplo para ver se entendemos melhor isso. Tenho aqui a fração 12 sobre 5. Então, como é que vou apresentar essa fração na forma mista? Muito fácil. Eu vou pensar, 12 a dividir por 5, vamos fazer uma conta rápida aqui. Me dá 2, 2 vezes 5 me dá 10, e 12 menos 10 me dá 2. Pronto. Então, aí está. Primeiro, vou começar pelo quociente. Vou pôr aqui o quociente. Tenho a barra de fração, ou traço de fração. E depois vou pegar o meu resto, está aqui em cima. E depois vou pegar o meu divisor, que é o meu denominador. Então, 2 sobre 5 me dá 2 quintos. Muito bem.
Deixa eu fazer mais um exemplo. Tenho 27 sobre 5. Na forma mista, como que fica? Faço uma pequena divisão. 27 a dividir por 5. Isso aqui é 5. Aqui tenho 25. 27 menos 25, tenho 2. Então, primeiro, o quociente deve ficar aqui à frente. E depois o resto, aqui como novo numerador. E o denominador não muda. Então, 27 sobre 5 igual a 5 2 quintos. Muito bem. Agora vamos fazer um exercício contrário. Então, tenho uma fração na forma mista e eu quero encontrar a sua forma inicial. Então, podemos escrever uma fração mista na forma de fração normal. Então, nesse caso, o que fazemos? Muito simples. Pegamos o denominador, multiplicamos pelo número que está aqui à frente e o resultado somamos com o numerador e mantemos o mesmo denominador. Então, desse lado, multiplicamos, o denominador é o mesmo, e o resultado, 3 vezes 8, quando vamos para esse lado, somamos. 8 vezes 3 dá 24, 24 mais 1 me dá 25. Então, 3 1 oitavo corresponde a 25 sobre 8. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, tenho aqui 2, 1 sobre 7. Então, como é que vou transformar essa fração? Muito fácil. Desse lado, faço a multiplicação. 2 vezes 7 dá 14. E desse lado, faço a adição. Então, fico com 15. E o denominador não muda, que é 7. Até porque posso fazer uma verificação rápida. Pego 15, vou dividir por 7, tenho 2, 2 vezes 7, tenho 14, e 15 menos 14, tenho 1. Então, 15 sobre 7 vai ser igual ao quê? Primeiro é o quociente, que é 2, e depois tenho o meu resto, que é 1, e por fim tenho o meu divisor, que é o novo denominador. Este resultado é exatamente igual à fração que foi dada inicialmente. Muito bem, então vamos lá ver se você consegue resolver com calma. Olha só, resolva com calma. Resolva com calma. Com calma. O primeiro exercício é apenas a comparação, ok? A linha A, comparar em relação à unidade. Então, vamos comparar em relação à unidade. Queremos comparar em relação à unidade. Vamos comparar em relação à unidade. E o número 2, queremos transformar na forma mista. Então, 17 sobre 5 na forma mista. A linha B, 23 sobre 6 na forma mista. A linha C, 11 sobre 4 na forma mista. Então, com muita calma, pode resolver esses exercícios.
Então, vamos resolver os exercícios propostos. Na linha A, queremos comparar a fração 7 quartos com unidade. Então, como vimos, assim que o numerador é maior que o denominador, então essa fração vai ser maior que a unidade. E aqui o numerador é igual ao denominador, então a fração será igual à unidade. E para transformar na forma mista, 17 sobre 5, então o que fazemos? Uma pequena divisão, 17 a dividir por 5 é 3. Então temos aqui o 15, o resto é 2. Então primeiro é o quociente, está aqui o 3. E depois o resto temos o 2 e o 5 é o denominador. Muito bem. O mesmo acontece com 23 sobre 6, uma pequena divisão, 23 a dividir por 6. Temos aqui 3, temos 18, 23 menos 18 nos dá 5. Então, primeiro o quociente, que é o 3, e depois temos o resto, que é o 5, e temos o 6, que é o denominador. Então, a mesma coisa com 11. 11 sobre 4. Então, tenho aqui 2, tenho 8. 11 menos 8 me dá 3. Então, vou ter 2 e vou ter 3 como numerador e o 4 como denominador. Muito bem. Agora, vamos falar de outro assunto, que é adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. O mesmo denominador. Muito bem. Muito fácil. Vamos fazer isso à base de um exemplo, ok? Vamos lá, então. Imagina, tenho a fração 3 quartos, quero adicionar a fração 2 quartos. Bom, na prática, tenho aqui uma pizza de 4 partes iguais, eu consumi 3 partes. Depois pedi mais uma pizza com 4 partes iguais, só consegui comer 2 fatias. No total, consumi quantas fatias? Então, se for a ver, eu consumi 5 fatias. Muito bem. Consumi 5 fatias. Então, mesmo se dá aqui. Só vamos somar os numeradores e vamos manter o denominador. Quando adicionamos duas frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador e adicionamos os numeradores. Tão simples quanto isso. Nesse caso, teremos 5 sobre 4. Vou fazer mais um exemplo. Eu sou número 2 e tenho 2 sétimos mais 3 sétimos. Então, como proceder? Fácil. Vou manter o denominador e depois vou somar apenas os numeradores. E aqui tenho 5 sobre 7. Muito fácil. O mesmo se dá com a subtração. Olha só. Na subtração, tenho 9 décimos menos 5 décimos. A regra diz, vou manter o denominador e depois vou subtrair os numeradores. Então, 9 menos 5, tenho 4 sobre 10. Não importa o número de frações envolvidas, desde que tenham mesmos denominadores. Então, veja só. 11 sobre 15 menos 7 sobre 15 mais 3 sobre 15. O que eu faço? Vou manter o denominador, visto que é 15 em todo lado, e vou operar apenas nos numeradores. Tenho 11, o sinal é negativo, depois tenho 7, depois o sinal é positivo e, por fim, tenho 3. Fazendo as contas, 11 menos 7, tenho 4. 4 mais 3, tenho 7. Então, o resultado, 7 sobre 15. Então, de um modo geral, quando tenho A sobre B, mais ou menos C sobre D, o resultado, vou manter o B e vou apenas trabalhar com os numeradores. Esta é a regra para somar
ou subtrair duas frações com o mesmo denominador. A regra diz, para adicionar ou subtrair frações com o mesmo denominador, adiciona-se ou subtrai-se os numeradores, mantendo-se o denominador. Então, veja se você pode rapidamente encontrar a solução a esses exercícios. Então, vamos resolver rapidamente esses exercícios. O primeiro exercício, 1/4 mais 2/4. Segundo exercício, 7/8 menos 5/8. Então, vamos lá resolver. Muito bem. Então, aqui, vamos manter o denominador e vamos somar os numeradores. Resultado final, 3/4. E no segundo exercício, vamos manter o denominador e vamos subtrair os numeradores, ok? Então, 7 menos 5, tenho 2/8. Agora que percebemos como fazer adição e subtração de frações com o mesmo denominador, também podemos aprender a fazer a multiplicação e a divisão de frações, do modo geral, ok? Multiplicação de frações. Primeiro, vamos fazer a multiplicação de frações. Então, imagine que quero multiplicar 2/3 por 5/7. A regra é muito fácil. Para multiplicar duas frações, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores também entre si. Só isso. E aqui tenho 10/21. Então, para multiplicar duas frações, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores também entre si. Vamos lá ver o segundo exemplo. Tenho 3/5, quero multiplicar por 10/17. O que eu faço? Vou fazer 3 vezes 10, os numeradores entre si vou multiplicar e os denominadores também entre si vou multiplicar. O resto posso fazer apenas as contas. Assim que percebemos como fazer a multiplicação, também podemos fazer a divisão entre frações. Divisão de frações. Divisão de frações. Para dividir duas frações, olha só, A sobre B quer dividir por C sobre D. Muito fácil. A regra diz, vamos fazer a multiplicação entre a primeira fração e a segunda fração invertida. Preste bem atenção. A segunda fração invertida. Então, aqui tinha a fração C sobre D, mas quando passo a multiplicar, o denominador torna-se o numerador e o numerador torna-se o denominador. E, como já vimos, para multiplicar já duas frações, vou multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, vamos lá aplicar essa regra ao resolver esse exercício. Tenho 3/4, quero dividir por 2/5. O que eu faço? Vou fazer a multiplicação da primeira fração com a segunda invertida. Quando colocamos o inverso da fração, o numerador torna-se o denominador torna-se o numerador. E aqui voltamos a ter a multiplicação entre frações, e já vimos, vamos multiplicar numeradores entre si e os denominadores também entre si. E nesse caso, tenho 15/8. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Tenho 10/15, que eu quero dividir por 7/5. Então, o que diz a regra? Vou fazer a multiplicação da primeira fração com a segunda invertida. Olha, era 7/5, na multiplicação passa para 5/7. Então, como já tenho a multiplicação entre duas frações, numeradores entre si e denominadores também entre si. Muito bem. Então, espero que você tenha percebido essas operações. Então, mais uma vez, resolva com calma.
resolva com muita calma.
Então, vamos agora resolver os exercícios propostos. A multiplicação entre duas frações. Então, a regra diz, multiplica-se os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, aqui ficamos com 2 vezes 3 sobre 5 vezes 7. Então, aqui vamos ter 6 sobre 35. O mesmo acontece aqui, multiplicação entre duas frações, numeradores entre si e denominadores também entre si. Então, ficamos com 6 sobre 12. Muito bem. Agora, vamos lá na divisão. Na divisão, vimos que primeiro vamos manter a primeira fração e vamos multiplicar pela segunda invertida. Atenção! Quando temos uma fração como esta, uma fração em que parece um número natural, então sempre temos que nos lembrar que aqui embaixo temos um 1. Sempre. O número natural pode ser escrito como uma fração, mas cujo denominador é 1. Então, a fração é 7 sobre 1. Vamos multiplicar pelo o inverso da segunda fração. Então, aqui tínhamos 7 sobre 2. E ao inverter, ficamos com 2 sobre 7. E depois vamos aplicar a multiplicação entre duas frações. Numeradores entre si e denominadores entre si. Então, ficamos com 14 sobre 7. No segundo exercício, vamos ter 1 sobre 4, primeira fração, e vamos inverter a segunda fração. Numerador torna-se denominador e denominador torna-se numerador. E já estamos perante uma multiplicação de duas frações. Numeradores entre si, 1 vezes 10, tenho 10. E denominadores entre si, 5 vezes 4 vezes 5, tenho 20.